Hora e sempre. Amém, amém. Bom, queridos, é uma alegria muito grande poder revê-los. Aqueles que estão vindo pela primeira vez são bem-vindos. Eu vou tirar a máscara. Nós estamos numa distância segura para que vocês possam me entender melhor. Hoje nós iniciamos uma nova série sobre um personagem bíblico chamado Elias. Elias significa meu Deus. Talvez você já ouviu uma frase em aramaico que Jesus na cruz falou: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Eli, Eli é meu Deus em aramaico. Em hebraico é Elias. Elias tem esse nome que carrega na sua identidade também, de dizer que ele tem um Deus que é dele, que ele tem um relacionamento, que ele conhece, que ele compartilha e que ele vive essa ligação com Deus. Então, durante algumas quartas-feiras, nós vamos falar da vida de oração e de fé deste homem do Velho Testamento, chamado Elias. E nesses 7 versículos, nós vamos encontrar Elias, primeiro no palácio, e depois junto a um ribeiro de águas. Ele tem um primeiro momento em que ele confronta o rei de Israel, chamado Acabe, apontando os seus desvios, os seus maus feitos e trazendo uma sentença. Nós vamos aprofundar isso um pouco mais. E depois ele, por ordem de Deus, ele vai para um ribeiro de águas e ali acontecem algumas coisas que eu quero, junto com você, tirar algumas lições para as nossas vidas. O texto diz: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Deus falando, versículo 3, saia daqui e vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Até aqui, até esse versículo 7. Uma coisa que eu quero destacar na história de Elias é que ele sempre foi um homem corajoso. A coragem e a fé eram marcas do seu comportamento. E Deus disse para ele: vá e fale ao rei de Israel que por causa dele toda a nação sofrerá. E a sentença foi clara: 3 anos de seca, 3 anos de escassez de água. Imagine, Israel é um grande deserto. Israel, quando você pega, e eu já fui lá 8 vezes, estou indo a 9ª vez. A Ana, se Deus quiser, nós vamos, né, Ana? Agora vai ser minha 9ª vez indo a Israel, e é uma região, principalmente a região do Jordão, do Rio Jordão, quando ele vem descendo da Galileia e vai parar lá no Mar Morto. É uma região muito seca. Imagine você ouvir que por causa da dureza do coração do homem as consequências vêm, e aquela nação passaria por um grande período de tempo sem chuva, e não só sem chuva, olá, em negrito, sem orvalho. Orvalho é aquilo que molha na manhã, você acorda de manhã e vê uma planta molhadinha com gotas de água, aquilo é um orvalho. A coisa seria tão grave que nem chuva e nem orvalho vinha. E esse profeta, colocando sua vida em risco, vai para o rei e dá a sentença de Deus para ele. E era um homem terrível chamado rei de Israel, Acabe. A coisa era tão grave na personalidade desse rei que o versículo 33 faz uma síntese
do caráter desse homem. Diz assim: ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então tinha a ficha suja, era um homem de caráter reprovável, era um homem do mal. Por isso que recebeu a sentença que havia recebido. E Deus dá uma ordem para ele: foge, esconde, porque ele vai querer tirar a sua vida. Tem momentos que nós encontramos pessoas, situações que querem nos fazer mal, principalmente em ambiente de trabalho, às vezes no lar, em casa, na nossa própria casa. Mas o que é que Deus faz quando a gente está certo? Nos protege. E Deus manda esse homem procurar um ribeiro de água chamado Queriate. Esse riacho, ele é nas terras de Judá, onde a tribo de Judá foi colocada na distribuição da terra prometida. Deus nos protege, não tenho dúvida disso. Como fez com Elias, dando uma ordem para ele: vai, sai daqui e se esconde. Eu fiz questão de grifar, de botar em negrito: esconda-se perto do riacho de Querite. Ele foi lá e fez isso. Quando a gente obedece a Deus, acontecem algumas coisas importantes em nossas vidas. A primeira delas é que Deus nos coloca em lugares estratégicos para sobreviver a qualquer ameaça. Ele nos coloca junto de águas. Ele fez isso com Elias. Ele tinha uma fonte de água no período de seca para matar a sua sede. E não só isso. Deus faz o sobrenatural acontecer. Na verdade, a gente vive na fronteira do natural e do sobrenatural. Dos recursos humanos naturais e daquilo que é sobrenatural, que não tem como se explicar. Saídas, escapes, socorro que vem do céu, que tem uma linguagem espiritual. Então essa tensão entre o natural e o sobrenatural, Elias viveu. E como é que eu posso dizer que ele viveu nessa tensão do natural e do sobrenatural? Primeiro, ele é colocado junto a um ribeiro que dá a água limpa, límpida, fresca para ele beber. Era algo natural, não tinha sobrenatural naquilo. Um riacho que a água corria e ele estava ali vivendo daquela água. Isso é o natural. Agora, o sobrenatural é Deus dar uma ordem a corvos, aves. Não está passando. Não está passando. Eu até peguei uma foto de um corvo. Corvo é uma ave grande, preta, mais inteligente do que criança de 4 anos de idade. É impressionante os estudos que você acha na internet, que o corvo é capaz de criar soluções em situações que criança de 3 anos não tem a capacidade intelectual, cognitiva, de dar a solução. Ele aprende a falar como um passarinho, como um papagaio, melhor dizendo. Ele tem a capacidade de viver agregado com os da sua espécie. Então, eu poderia falar muito dos corvos, mas não vou me deter muito. Mas Deus escolhe essas aves para diariamente, 2 vezes ao dia, levar provisão para ele. Diz a Bíblia que eles levavam carne e pão. Eu fico maravilhado com Deus, com essas providências de Deus, esse socorro de Deus. Ele tinha o que o ser humano precisa: água, carboidrato, pão, carne, proteína. A gente precisa desses 3. E mesmo no deserto, mesmo faltando chuva, Deus estava suprindo esse homem porque ele foi obediente. A Bíblia vai dizer que ele, obedecendo a Deus, versículo 5, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. A desobediência tem suas consequências? Tem. A obediência também tem suas consequências. Melhor obedecer. A gente fala isso para os nossos filhos. A gente fala isso para aqueles que estão debaixo de nós na hierarquia de comando. A gente entende isso na nossa relação com Deus. Quem faz o que é certo, colhe o que é certo, o que é bom. Na Bíblia, a gente pensa que é um dito popular, mas está na Bíblia: quem planta vento, colhe tempestade.
causa e efeito, é assim. Então, quando a gente se ajusta e procura colocar ordem em nossa vida, sobretudo em obedecer a Deus, a gente vai colher as consequências. Elias colheu a consequência de ter a proteção de Deus, de ser colocado estrategicamente junto a um ribeiro, tendo água, e sobrenaturalmente, aí vem a dinâmica do sobrenatural, é viver vendo aquilo que não era provável acontecer, aquilo que não era natural acontecer. Tirar a água do rio é natural, são as provisões que Deus nos dá por meio de salários, saúde, amigos, é natural, é da dinâmica do natural. Agora, aves do céu vir ao meu encontro e trazer pão e carne não é natural. São providências divinas que vêm de onde a gente menos espera. Essa frase, ela tem um peso muito grande no aspecto negativo, e a gente usa muito aquela frase. As coisas vêm de onde menos se espera. É uma verdade. Mas nós usamos muito isso no ponto negativo. Gente, já imaginou? Fulano tal foi lá, me traiu, entre aspas. E você fala isso porque você nunca esperava que ela fizesse aquilo. Mas essa frase também tem um quê de positividade. Porque não são apenas decepções que essa frase comporta, ela comporta também um aspecto positivo. E é bom quando acontece. Quando um colega de trabalho te ajuda, diz, poxa, eu nunca imaginei que ele ou ela me ajudaria. Eu esperava daquele e daquela, mas ele me ajudou. Eu tenho experiências na minha vida de pessoas que foram um suporte, que se interessaram, que se importaram comigo em momentos difíceis da minha vida, que eu nunca imaginaria que ela estaria do meu lado. E você também deve ter. É o que aconteceu com essas aves. Então, no sobrenatural de Deus, Deus vai nos fazer coisas que a gente fica assim, meu Deus, que maravilha. Algumas pessoas pedem aumento de salário. É bom receber aumento de salário. É bom ter sobrando. Mas isso é natural. Sabe o que é o sobrenatural? É Deus te abençoar de tal forma que o pouco que você diz, cara, tá pouco. O carro não quebra, o computador não quebra, o filho não adoece, a roupa dura, o sapato não empena, não solta as tiras. Isso é sobrenatural. É com pouco você fazer muito. Às vezes você está querendo ter, igual Roberto Carlos, 1 milhão de amigos, e Deus levanta uma só pessoa para ser seu companheiro, para te dar apoio, e ela vale mais do que 1000. Então, queridos, a dinâmica do sobrenatural é aquilo que Deus faz que o amigo, o outro não pode fazer. É um socorro divino que vem além das possibilidades humanas. Esse homem estava sendo sustentado por Deus de forma natural e sobrenatural. Nunca feche o seu coração para o sobrenatural. E como é que eu não fecho? Acreditando que o impossível pode acontecer. Eu gosto muito do relato que Lucas faz do encontro do anjo com Maria, a mãe de Jesus. O anjo diz assim, Maria, você vai dar à luz, e esse menino, o nome dele será Jesus. O anjo dá o nome, não apenas anuncia que ela estaria grávida, e dá um nome, porque Jesus é a forma hebraica para Josué, e Josué significa Salvador. Ele será o Salvador do mundo. E ela entra com o natural, com o raciocínio lógico. E ela pergunta, como eu, sendo virgem, poderei dar luz a um filho? Esse é o raciocínio natural, que está observando a lógica dos acontecimentos da causa e efeito. A gente sabe como as coisas naturalmente acontecem. Aí o anjo disse assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e tu darás à luz um filho. A resposta é espiritual. É acontecer coisas que naturalmente não poderiam acontecer. Uma intervenção milagrosa na saúde, uma resolução de um problema drástico, grave na família.
um socorro financeiro, uma ajuda emocional sobre-humana, que você está ali lutando, apavorado, com medo, angustiado. Aí você vai para a presença de Deus e aquilo é tirado com uma mão. Isso é sobrenatural. Elias começa a sua história no palácio, confrontando o rei, e termina a história junto ao ribeiro, sendo provido por Deus, sustentado com a água do ribeiro natural e sobrenaturalmente sendo sustentado por corvos que, debaixo da ordem de Deus, eu gosto muito do que é dito aqui no texto, porque Deus diz assim: eu dei ordem aos corvos para que te sustentem. Quem já leu o Salmo 91? Alguns gostam de deixar aberto na Bíblia o Salmo 91, mas bom é ler o Salmo 91. Tem uma parte que eu uso e gosto muito, que diz assim: aos teus anjos, o salmista falando com Deus, aos teus anjos darás ordens ao meu respeito. Deus dá ordem ao nosso respeito. Deu ordem a corvos ao respeito de Elias e faz isso a nosso respeito. A minha oração hoje é para que Deus dê ordem a nosso respeito. E Deus vai dizer: não toque nos meus ungidos, não faça mal à minha filha. E Deus vai dando ordem em várias áreas, como deu ordem a corvos para que corvos abençoassem a vida de Elias. Você é o Elias de Deus ou a Elias de Deus. Eu não lembro se tem Elias no feminino. Elisa, só se for Elisa, né? Nunca pensei que Elisa seja o feminino de Elias. Não sei. Só estou tentando rimar. Mas o meu desejo sincero hoje é que, por meio da nossa oração, Deus te deu natural, mas te deu sobrenatural. O que é o natural? Ribeiros de água. O que é o sobrenatural? Corvos te servir. Algo inesperado, inexplicável. Deus pode fazer na nossa vida, na nossa história. Então vamos orar? Além disso, além de orar por isso, eu queria te convidar a colocar alguma necessidade SOS, algo urgente, que você tenha a colocar diante de Deus. Nós vamos fazer agora, na presença de Deus, orando, confiando, pedindo a Deus a sua intervenção na nossa vida. Enquanto eu estiver orando, coloque os seus pedidos diante de Deus, as suas necessidades. Pai amado, nós estamos em Tua presença, Senhor. E a Tua presença é o melhor lugar para se estar. Porque na Tua presença, Senhor, há proteção, há vida.